Olá, meus amigos, telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas estão descritas abaixo do vídeo. Estamos aqui para mais uma edição de O Patriota Notícias. O general Amaro, né, atual titular do Gabinete de Segurança Institucional, deu uma declaração que, de certa forma, desagrada o plano de poder petista, a ideologia petista. Vamos ler a matéria, que com certeza essa matéria tem um campo muito amplo para que nós possamos fazer alguns comentários e que vocês vão entender o porquê não querem militares na política. Logo de início eu peço para você também curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais. Volto a dizer, todas elas estão na descrição do vídeo. Vamos à matéria. Está na tela, pessoal. Segundo a publicação do Terra Brasil Notícias, restringir militares na política é inadequado, diz general Amaro. Matéria de hoje, 8 de maio de 2023, publicada pela redação do Terra Brasil Notícias. Está aí a foto do general Amaro, atual ministro do GSI. A matéria vem sendo replicada pelo Terra Brasil Notícia, matéria do Poder 360. Vamos ao teor. Governo Lula prepara a PEC para impedir que militares da ativa disputem eleições ou assumam cargos no Executivo. O novo ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, general da Reserva, Marco Antônio Amaro dos Santos, disse não considerar adequado que a Constituição seja mudada para obrigar a militares a deixarem as Forças Armadas ou irem para a reserva ao disputarem cargos eletivos ou assumirem ministérios. Abre aspas. Essa é a minha opinião pessoal, não estou falando como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, fecha aspas, declarou em entrevista ao Valor Econômico publicada nesta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Abre aspas, isso não vai valer para as outras carreiras de Estado? Se valer para as outras carreiras de Estado, eu concordo plenamente, fecha aspas. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT prepara uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para impedir que militares da ativa disputem eleições ou assumam cargos no Executivo. O general Amaro disse que já existe mecanismo que tratam da atuação de militares no Executivo. Abre aspas. Se você é um militar e é convidado para qualquer cargo em um ministério qualquer, por exemplo, só pode passar no máximo 2 anos. Você, obrigatoriamente, tem que retornar à força em 2 anos ou passa para a reserva, declarou o general. O ministro falou que houve um arranhão na impessoalidade e institucionalidade das Forças Armadas durante o governo Jair Bolsonaro do PL, mas nega que tenha ocorrido um processo de politização. Abre aspas. Houve uma coisa episódica, não foi geral, não. Acho meio forte afirmar que houve um processo de politização das Forças Armadas, disse. Abre aspas. Com algumas pessoas, alguns nichos, pode ter ocorrido isso aí, mas não foi uma coisa institucionalizada. São pessoas, não a instituição, completou. Amaro declarou que a prioridade no momento é recompor o quadro funcional que sofreu baixas depois da saída de Marcos Gonçalves Dias do comando do GSI. Ele deixou o cargo em 19 de abril, depois de ser divulgado o vídeo em que ele é visto no Palácio do Planalto durante os atos do 8 de janeiro. Desde a saída do ministro, mais de 80 funcionários, maioria de militares, foram demitidos. Está aí a matéria do Terra Brasil Notícias, que replica uma matéria do site Poder 360. Vamos aqui à nossa análise e comentários. Essa matéria aqui, ela é muito rica em diversos assuntos. Primeira coisa que nós temos que entender aqui com muita clareza, sem paixões de direita ou de esquerda, nem por candidatos.
A esquerda brasileira, a classe política tradicional, essa que sempre roubou o povo brasileiro, seja dolosamente ou por omissão, não existe evidentemente roubo por omissão, mas fez vista grossas para que irregularidades aconteçam, elas esses grupos políticos, eles não querem, em hipótese alguma, pessoas com princípios e tradições consolidadas, pessoas éticas, pessoas que, de fato, entrem na política para fazer um bom trabalho, isso é evidente. Quanto mais eu tiver na política pessoas sérias que trazem ali de formação, de família, princípios muito sólidos, isso vai atrapalhar as negociatas políticas que quase sempre destroem com a sociedade brasileira. E a esquerda, os políticos que nós conhecemos, eles enxergam estas qualidades nos militares, sejam eles das Forças Armadas, das polícias militares e até mesmo os policiais em geral. Aquele instinto de cumprir a lei, servir a sociedade. Ninguém quer isso no seio político. No seio político, o que vale, o que interessa é exatamente quanto nós vamos lucrar com isso. Isso é bom para o país, mas é bom para nós aqui, a classe política? Se for contra os interesses da classe política, os interesses nacionais que fiquem em segundo plano. Então, este é o primeiro contexto que deve ser abordado aqui, para nós começarmos a entender o que quer dizer essa matéria aqui. Mas é importante continuarmos na reflexão também. Preste atenção agora. Considerando que a esquerda não gosta de militares, ou, vamos dizer, de pessoas que têm princípios, né, rígidos, evidentemente que eles não vão permitir que essas pessoas entrem na política. Mas como fazer isso se há a previsão constitucional e legal? A princípio, qualquer pessoa pode ser candidato, não é isso? Mas não, eles querem criar restrições, não porque são militares, a gente não quer os milicos aqui na política brasileira, porque nós aqui ainda estamos falando no regime militar, depois de mais de 35 anos estando no poder. O objetivo principal aqui é exatamente retirar da política as pessoas, os militares, que podem atrapalhar os planos da esquerda. Vamos imaginar, hipoteticamente, que neste momento, além da grande bancada de oposição, nós tivéssemos ali muitos militares ao invés de pessoas da sociedade, civis. Com certeza nós teríamos hoje uma oposição muito mais forte, muito mais agressiva e muito mais combativa. O que nós temos que analisar aqui agora, lendo aqui os trechos dessa matéria, por exemplo, ele diz que não é adequado pleitear a alteração da Constituição somente para proibir militares de concorrer a cargos públicos eletivos e também assumirem ministérios. Veja que a análise dele é uma análise coerente, pelo menos, né? Por que só os militares? Por que essa discriminação? O que os militares, em tese, fizeram nos últimos anos que desabonam a sua conduta para aqueles que entraram na política? Muito pouco, quase não se vê, né? Então, o que eles querem criar aqui? Eu digo à esquerda, eles querem criar exatamente um obstáculo para impedir que pessoas que podem atrapalhar o seu plano de poder, que estas pessoas entrem na política, né? Outra situação aqui engraçada a ser comentada é exatamente isso. E as demais carreiras de Estado vão sofrer a mesma restrição? E por que elas não irão sofrer essa restrição? É muito simples, pelos mesmos argumentos que eu trouxe aqui inicialmente. As demais carreiras de Estado são civis. Muitas vezes os civis não trazem a rigidez, os princípios da carreira militar, então estão mais suscetíveis a fazer os acordos que interessam aos políticos, né? E, entre outras coisas, também a fazer vista grossa para os problemas do Brasil. É muito mais fácil você convencer um civil do que um militar. Outra coisa a ser salientada aqui, lendo par a par aqui, par e passo,
vamos dizer assim, todos os trechos dessa matéria, né? É engraçado que nós vamos entrar aqui na questão da tal politização das Forças Armadas. Muito bem, quer dizer então que durante o governo Bolsonaro, as Forças Armadas foram politizadas. A única pergunta que eu devo fazer aqui nesse momento é a seguinte: se elas foram politizadas por Bolsonaro, por que nada fizeram para, de certa forma, auxiliar o governo ou até mesmo aderir aos planos do governo Bolsonaro? Uma pergunta muito simples, porque nós partimos da premissa, da narrativa apresentada pela própria esquerda, que diz: olha, as Forças Armadas no governo Bolsonaro foram politizadas, entraram, né, passaram da linha amarela da área institucional para a política. Isso é uma grande falácia, porque se as Forças Armadas tivessem sido politizadas por 4 anos, Luiz Inácio não estaria no poder no Brasil. É evidente. As Forças Armadas estariam cerradas com o presidente da República, as Forças Armadas teriam se engajado no governo, nas suas pautas, nas suas estratégias e até, quem sabe, nos seus planos. E, com certeza, os instrumentos constitucionais descritos no título 5º, que diz que tudo que está sendo tratado ali é para a defesa da pátria e das instituições democráticas, esses instrumentos teriam sido usados porque teria o apoio das Forças Armadas. Mas nós sabemos que não foram utilizados. Isso é a prova cabal de que elas não foram politizadas. Volto a dizer, se isso tivesse acontecido, Luiz Inácio não teria assumido a presidência da República, com toda certeza. Além disso, evidentemente, existem aí os diversos episódios, fatos, decisões inconstitucionais, ilegais, que descumprem a Constituição brasileira, principalmente nas suas cláusulas pétreas, que foram praticadas pelos ministros do STF, principalmente pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Se houvesse uma politização, a partir daquele momento em que o ministro Celso de Mello determinou que o general deveria prestar depoimento sob pena de ser conduzido debaixo de vara, ali nós teríamos uma enorme crise institucional e dessa forma haveria já, naquele momento, uma resposta, uma ação das Forças Armadas e até do presidente Bolsonaro. O que eu tenho que dizer para fechar esse vídeo aqui aos amigos é o seguinte: a esquerda, meus caros amigos, ela não quer pessoas que podem atrapalhar o seu plano de poder. Então, neste momento, no Brasil, há uma ação orquestrada, vinda de todas as instituições e poderes aparelhados, primeiro, para destruir Jair Bolsonaro. Sim, destruí-lo politicamente, para que ele sequer consiga ser candidato. Tem aí a ação no TSE, que está pleiteando a inegibilidade dele. Recentemente, nós tivemos a apreensão do celular do presidente numa operação esdrúxula da Polícia Federal, que com certeza também está objetivando encontrar algo no celular do presidente para utilizar, não nessa questão da falsificação ou adulteração do cartão de vacinação, mas sim nessa ação do TSE para torná-lo inelegível. Além disso, outro ponto que está atrapalhando a esquerda: a liberdade de expressão dos brasileiros, que hoje não são mais reféns da mídia comprada, negociada, os grandes veículos de imprensa, sustentados por verbas estatais, e que neste governo já tiveram um aumento de 13 vezes em relação ao governo Bolsonaro. Ou seja, hoje, mais do que nunca, nós temos a imprensa comprada e negociada para atender os interesses do governo de Lula e da ideologia de esquerda, visando exatamente a implantação do comunismo e socialismo no Brasil. Além disso, eles querem acabar com a militância de direita.
E como fazer isso? Além de censurar as redes sociais, eles querem também oprimir aqueles que estão contra os ideais, os objetivos de esquerda. Isso está claro. Impedir que se manifestem. Já há um projeto de lei falando sobre isso. Há um ministro como Gilmar Mendes que diz que tem que ser que as reuniões terão de ser, de certa forma, restringidas. Reuniões que são livres, segundo a Constituição, desde que não haja ninguém armado ou que não haja uma outra reunião para aquele mesmo local. Sim, se você analisar com todos esses requisitos que eu trouxe aqui, você vai constatar tranquilamente que o problema não é a politização das Forças Armadas, o problema não é o presidente, o problema não é até mesmo os seus militantes, o problema é existir uma direita no Brasil. Isso jamais foi aceito pela esquerda a partir de 1985. Eles não querem uma oposição de fato, eles querem uma oposição como havia no passado, PT e PSDB, que não era um cenário de oposição, e sim um cenário de conchavo. Então, esta matéria aqui, ela permite que nós elenquemos uma série de fatores que a matéria não diz, mas que fazem parte dessa discussão. E nós estamos apresentando aqui, item por item, para que os senhores entendam. O problema é a direita e tudo que ela deriva, tudo de que ela deriva, né? E isso inclui todos aqueles que estão do lado de cá. E todos estes serão perseguidos, não tenham dúvidas disso. O PT quer fechar o comunismo, e em países comunistas, como a China, como a Coreia do Norte, como Cuba, não há direita, principalmente com amparo nas Forças Armadas. Em breve, muito em breve, nós vamos ter o desprazer de ver a cooptação das Forças Armadas brasileiras pelo governo petista. Sim, como foi na Venezuela. As Forças Armadas não serão mais uma instituição a defender a pátria, o Brasil, o povo, as instituições, a lei e a ordem. Ela será uma instituição para defender os interesses do governo e não é de qualquer um deles, daqueles que seguem a ideologia de esquerda e que vão e já estão implantando a ditadura no Brasil. Não tenham dúvidas. Feito mais esse registro aqui nessa edição de O Patriota Notícias, eu peço a você que, caso goste do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, bem como também se inscrever aí nos nossos canais, nas nossas páginas, todas elas descritas aqui abaixo deste vídeo. Voltaremos a qualquer momento com mais uma edição de O Patriota Notícias. Forte abraço a todos.